A chuva fina caía sobre o vidro do carro, enquanto Helena dirigia lentamente pela estrada de paralelepípedos que levava até a antiga casa que acabara de comprar. Após anos lutando para dar estabilidade ao filho, Miguel, ela finalmente encontrara um lugar que cabia no orçamento e parecia silencioso o suficiente para as necessidades sensoriais dele. A casa datava de 1930, com janelas de madeira e um jardim esquecido pelo tempo, mas algo nela parecia acolhedor. Miguel observava tudo murmurando baixinho as palavras que só ele entendia. Helena estacionou e respirou fundo, sentindo que aquela mudança era arriscada, porém necessária. O vento balançava a cerca antiga, como se desse boas-vindas. Ela abriu a porta do carro e sentiu o cheiro forte de terra molhada. Ali começava uma nova fase, e sem saber, também um mistério. Ao abrir a porta da casa, Helena sentiu uma mistura de poeira e madeira antiga, como se cada tábua carregasse memórias guardadas por décadas. Miguel entrou devagar, passando os dedos pelas paredes, como quem reconhece novos territórios. Apesar do abandono, a casa tinha uma atmosfera aconchegante, quase nostálgica. Havia móveis antigos cobertos com lençóis amarelados e quadros tortos pendurados, revelando fragmentos de vidas passadas. O piso rangia sob os pés, como se estivesse despertando após um longo sono. Helena caminhava observando cada detalhe, imaginando como transformaria aquele lugar em um lar. Pequenas rachaduras nas paredes pareciam desenhos. O silêncio era profundo, mas não assustador. Ela sentia que algo ali queria ser descoberto. E Miguel, curioso, parecia sentir o mesmo. Quando chegaram ao sótão, Helena percebeu que ali havia algo diferente. O ar estava mais frio e o cheiro de papel envelhecido invadia o espaço. Uma única janela redonda deixava entrar um feixe de luz que iluminava partículas de poeira dançando no ar. Miguel, estranhamente atraído, caminhou até um baú antigo no canto da sala. Ele tocou o cadeado com cuidado, como se soubesse que algo importante estava guardado ali. Helena tentou falar com ele, mas Miguel apenas sussurrou: "Aqui." Esse comportamento chamou sua atenção, pois o menino raramente iniciava interações espontâneas. Sem saber o motivo daquela reação, ela se aproximou do baú e, com um empurrão, conseguiu quebrar o cadeado. Enfe, enfe, enfe. O som ecoou pelo sótão vazio. O baú se abriu, revelando segredos há muito tempo escondidos. Dentro do baú havia tecidos antigos, cartas amarradas com fita de seda e fotografias em preto e branco com rostos sérios e olhares profundos. Miguel pegou uma das fotos e a observou por longos segundos, como se reconhecesse alguém. A imagem mostrava uma jovem mulher em frente à mesma casa, porém muito mais viva e florida do que agora. Helena, intrigada, começou a abrir as cartas com cuidado, sentindo os dedos tremerem pela fragilidade do papel. Nomes desconhecidos surgiam: Clara, Antônio e um menino chamado Elias. Cada envelope parecia contar uma parte esquecida da história, mas o que realmente chamou a atenção foi um pequeno caderno de capa azul, escondido sob as cartas, como se alguém tivesse tentado protegê-lo. Ele estava fechado por uma fita vermelha. Helena sentiu um arrepio ao tocá-lo. Algo ali parecia pessoal demais. Helena desamarrou a fita vermelha e o caderno se abriu sozinho, como se o tempo estivesse ansioso para revelar o que guardara. A primeira página trazia uma caligrafia delicada. Diário de Clara, 1930. Miguel, sentado no chão, balançava o corpo levemente, observando a mãe com atenção incomum. As primeiras linhas narravam a chegada da própria Clara àquela casa, recém-casada e cheia de expectativas. Mas logo surgia uma mudança no tom do texto, um peso escondido nas entrelinhas. Clara escrevia sobre barulhos na casa, sobre presenças que não conseguia explicar e sobre o filho pequeno que parecia perceber coisas que mais ninguém via.
Helena sentiu o coração acelerar, lembrando-se de situações parecidas com Miguel. A conexão entre as histórias a deixou inquieta. Ela decidiu continuar lendo. Algo grande estava para ser revelado. Conforme Helena avançava pelo diário, a sensação de que Clara tinha vivido algo intenso só aumentava. A escrita descrevia noites sem dormir, passos no corredor e vultos que a jovem mãe acreditava serem fruto do cansaço. Porém, o filho dela, Elias, reagia de forma muito similar a Miguel. Evitava lugares específicos da casa, murmurava coisas aparentemente desconexas e apontava Cantos vazios. Helena respirou fundo ao perceber a coincidência assustadora. Miguel se aproximou lentamente e colocou a mão sobre o diário, como se pedisse para que ela parasse por um momento. Seus olhos tinham um brilho diferente, quase preocupado. Helena engoliu seco, tentando manter a calma. Era apenas uma história antiga, dizia a si mesma. Mas algo dentro dela sabia que havia mais, muito mais. Helena fechou o diário por um instante, tentando recuperar o fôlego, mas o silêncio do sótão parecia ter ficado mais pesado desde que começou a ler. Miguel levantou-se devagar e caminhou até a janela redonda, observando o quintal tomado por folhas secas. O menino apontou para algo lá fora, mas Helena não conseguiu identificar o que era. Ainda assim, sentiu um incômodo estranho, como se fosse importante compreender o que ele queria dizer. Ela guardou o caderno junto às cartas, decidindo que leria mais tarde com calma. O vento soprou forte, fazendo as tábuas rangerem como lamentos antigos. Helena chamou Miguel suavemente e o segurou pela mão. O sótão, antes apenas velho, agora carregava um ar quase vivo. Era hora de descer. Mas o mistério já havia começado. Quando voltaram para a sala principal, Helena percebeu que Miguel parecia inquieto, andando de um lado para o outro, como se tentasse organizar algo na cabeça. Ela preparou uma bebida quente, enquanto tentava observar seu comportamento sem pressioná-lo. O menino parou de repente diante de uma parede descascada e passou a mão devagar pela superfície, como se sentisse uma vibração invisível. Helena se aproximou e perguntou o que ele estava percebendo, mas ele apenas disse: "Ela ficou aqui." A frase fez o coração dela disparar. Quem seria ela? A mulher das fotos? Clara? Ou alguma outra presença? Helena tentou manter a racionalidade, dizendo a si mesma que Miguel tinha uma imaginação intensa. Mas no fundo, algo não parecia imaginação. Parecia memória. Mais tarde, já com a mala parcialmente desfeita e a casa iluminada apenas por lâmpadas fracas, Helena decidiu continuar a leitura do diário. Miguel adormeceu no sofá, abraçado ao próprio casaco, exausto pela mudança e pelas sensações do dia. Helena abriu novamente o caderno azul e buscou a próxima página. Clara escrevia sobre como a casa parecia tentar se comunicar com ela. Portas que se abriam sozinhas, janelas que batiam à noite e sussurros que vinham do corredor quando todos dormiam. Mas o ponto mais perturbador era Elias, que dizia ver uma mulher de vestido claro parada perto da escada. Clara descrevia o medo crescente, mas também uma sensação de compaixão. A mulher nunca parecia ameaçadora, apenas triste. Helena passou a mão pelo rosto, tremendo. Aquela descrição soava assustadoramente familiar. Ao virar a página seguinte, Helena encontrou um relato ainda mais intenso. Clara descrevia um dia em que Elias simplesmente desapareceu por alguns minutos, sendo encontrado depois sentado no porão, olhando fixamente para uma parede. Questionado, o menino disse que a moça do vestido claro havia chamado por ele. Após esse episódio, Clara passou a trancar portas e evitar deixar o filho sozinho. Helena sentiu um aperto no peito, pensando no próprio cuidado constante com Miguel. Sentar-se sozinha naquela casa antiga a fez sentir medo pela primeira vez. O estalo de uma madeira ecoou pela sala, e ela se sobressaltou,
fechando o diário. A casa parecia observar. Ela respirou fundo e se obrigou a levantar. Era só uma casa velha, dizia a si mesma, mas não parecia. No dia seguinte, Helena decidiu explorar o porão, o mesmo lugar mencionado no diário. Miguel se recusou a descer e ficou no topo da escada, balançando as mãos nervosamente. "Não vai, mamãe", ele disse, algo raro vindo dele, que falava pouco e apenas quando realmente sentia necessidade. Isso fez Helena hesitar, mas ela sabia que precisava entender o que havia ali. Desceu devagar, sentindo o cheiro de mofo e a umidade impregnada nas paredes. O porão era amplo, com caixas antigas empilhadas e ferramentas enferrujadas. No fundo, havia uma parede de concreto com uma marca estranha, como uma rachadura circular. Helena se aproximou com cautela, tocando a superfície fria. Por um instante, jurou sentir um pulso leve, como se algo atrás daquela parede respirasse. Ao tocar a parede novamente, Helena sentiu o corpo inteiro arrepiar. A rachadura circular parecia ter sido provocada por alguém que tentou abrir aquela parte do porão no passado. Ela aproximou o rosto, tentando enxergar melhor, quando um som abafado ecoou, como um suspiro vindo de dentro da própria parede. Helena recuou imediatamente, o coração disparado, tentando convencer a si mesma de que aquilo fora apenas um fluxo de ar. Porém, ao subir as escadas, percebeu Miguel sentado no chão, encarando-a com os olhos muito abertos. "Ela não quer que abra", ele murmurou. Helena se ajoelhou ao lado dele, tentando manter a calma, mas sentia o peso crescente do mistério. A casa escondia algo, e aquilo estava começando a se revelar, lentamente. Naquela tarde, Helena decidiu procurar mais informações sobre a casa, acreditando que talvez o diário não fosse a única pista. Ligou para o antigo proprietário, um senhor idoso que havia herdado o imóvel. Mas ele foi evasivo, dizendo apenas que a casa era antiga demais para explicar tudo o que já aconteceu lá. Aquilo a deixou ainda mais inquieta. Depois, conversou com vizinhos, mas muitos disseram não saber muito sobre quem morara ali antes de 1950. Uma senhora, entretanto, comentou algo vago sobre uma família que sumiu de repente, deixando apenas rumores e histórias incompletas. Helena voltou para casa com a sensação de ter levantado mais perguntas do que respostas. Miguel, que ouvira parte da conversa, ficou ainda mais introspectivo. Algo no passado daquela casa claramente ainda ecoava no presente. À noite, quando tudo parecia finalmente calmo, Helena retomou a leitura do diário de Clara. A parte seguinte relatava que, após o episódio do porão, a jovem mãe começou a ter pesadelos constantes. Sonhava sempre com a mesma figura feminina, de vestido claro, caminhando pela casa com passos arrastados. Clara descrevia uma tristeza profunda no olhar daquela mulher, como se carregasse um luto eterno. Em certa noite, Clara acordou e encontrou Elias sentado no chão, olhando fixamente para o corredor escuro. Ele disse: "Ela está chorando, mamãe." Helena sentiu um frio na espinha ao imaginar a cena. O padrão era claro. Tanto Clara quanto Elias pareciam perceber algo que outras pessoas não conseguiam. E agora ela e Miguel estavam revivendo aquela mesma história. Helena, exausta, fechou o diário e tentou descansar. Miguel adormecera ao seu lado, segurando sua mão com força incomum. Quando a casa ficou completamente silenciosa, Helena ouviu algo vindo do andar de cima. Passos leves, quase flutuantes. Ela prendeu a respiração, paralisada, e ouviu novamente passos, e depois um som suave como tecido arrastando no chão. Subitamente, a sensação de que alguém observava tomou conta dela. Helena levantou devagar, tentando não acordar Miguel, e olhou para a escada. Nada. Apenas escuridão. Decidiu ignorar, mas o medo permaneceu grudado no peito como uma sombra. A casa parecia ter vida própria. E agora ela tinha certeza. Não estavam sozinhos ali.
Algo aguardava para ser descoberto. Na manhã seguinte, determinada a entender tudo, Helena voltou ao sótão para buscar mais pistas. Revirou caixas antigas, encontrou roupas da década de 30, brinquedos de madeira e alguns jornais amarelados. Um deles trazia uma manchete que a deixou gelada. Família desaparece sem explicação. Investigações estagnam. O artigo citava os nomes Clara, Antônio e o pequeno Elias, confirmando que eram realmente os moradores da casa. Mas o que mais a deixou inquieta foi a data, 1934, exatamente 4 anos após o início do diário. Junto ao jornal, havia uma carta rasgada, escrita por Clara, mencionando decisões difíceis e algo Atrás escondido da parede do porão. Helena sentiu a respiração falhar. Tudo estava conectado, e o porão parecia ser o centro do segredo. Segurando a carta rasgada, Helena sentiu uma mistura de medo e urgência. Ela releu as linhas várias vezes, tentando decifrar o que Clara queria esconder atrás da parede do porão. A caligrafia trêmula sugeria desespero, como se Clara soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. Miguel apareceu na porta do sótão, olhando para ela em silêncio. Ele não subiu. Apenas a observou, como se entendesse mais do que conseguia explicar. Helena guardou a carta dentro do diário e respirou fundo. Precisava se preparar antes de enfrentar aquela parede novamente. A história daquela família estava entrelaçada com a sua própria, e de alguma forma Miguel parecia ser a chave para compreender tudo. A casa não era apenas antiga, era um eco de vidas interrompidas. Mais tarde, enquanto preparava o almoço, Helena ouviu Miguel rir baixinho na sala. Era raro ele rir sem estímulo direto. Curiosa, ela se aproximou e viu o menino sentado no chão, olhando para o nada, mas sorrindo como se alguém estivesse ali com ele. Ela gosta da gente, Miguel disse calmamente, ainda sorrindo. Helena gelou na hora, sentindo a pele arrepiar. Perguntou quem era ela, mas Miguel apenas apontou para o corredor escuro, onde nada parecia fora do normal. A sensação de ser observada voltou com força. Ela tentou manter a voz firme, pedindo que ele viesse comer, mas Miguel continuou. Encarando o corredor, Helena desviou o olhar, tentando evitar pânico. Algo estava ali, algo que seu filho conseguia ver, e ela não. Naquela noite, Helena decidiu que precisava entender melhor a presença mencionada por Clara e percebida por Miguel. Esperou até que o menino dormisse profundamente e então pegou o diário novamente. As páginas seguintes mostravam uma mudança drástica no tom de Clara. Ela deixara de ter medo e começava a sentir compaixão pela figura feminina. Clara acreditava que a mulher estava presa entre mundos, incapaz de seguir adiante por causa de algo que acontecera naquela casa. Ela mencionava que a presença parecia querer proteger Elias e não machucá-lo. Helena se surpreendeu com isso. Proteção? Seria possível? Mas ainda havia perguntas sem resposta, especialmente sobre o desaparecimento da família. Se a entidade era protetora, o que havia acontecido com eles? A intriga só aumentava. Ao virar a página, Helena encontrou um trecho escrito às pressas, como se Clara estivesse desesperada. Ele descobriu, ele sabe que ela aparece e culpa a mim. O ele claramente parecia ser Antônio, o marido de Clara. O texto descrevia discussões, gritos e acusações. Antônio acreditava que a presença que a família sentiria era fruto da imaginação enlouquecida da esposa. Mas após acontecimentos inexplicáveis envolvendo Elias, ele começou a suspeitar de algo mais. O diário relatava que Antônio se tornara agressivo, insistindo que precisava eliminar a influência da entidade de alguma forma. Helena sentiu um frio no estômago ao perceber que algo terrível estava prestes a acontecer. A tensão nas últimas páginas parecia anunciar uma tragédia inevitável.
Determinada a descobrir o que havia atrás da parede do porão, Helena pegou uma lanterna e desceu as escadas enquanto Miguel dormia. O silêncio da casa parecia mais pesado do que nunca. Ao chegar na parede marcada, passou a mão novamente pela rachadura circular. Agora, tinha certeza de que era uma abertura, selada no passado. Com uma chave de fenda, começou a remover pedaços da massa antiga. A cada lasca que caía, o cheiro de madeira úmida e ferrugem se intensificava. Quando finalmente abriu um pequeno buraco, sentiu um vento gelado sair lá de dentro. Iluminou o espaço com a lanterna e prendeu a respiração. Havia algo ali, algo escondido por quase um século, algo que conectava Clara, Elias e agora Miguel. Com o buraco finalmente aberto, Helena ampliou a abertura com cuidado, removendo pedaços soltos da parede até conseguir enxergar melhor. A lanterna iluminou um pequeno compartimento escondido, como uma espécie de quarto secreto, estreito e escuro. Poeira subiu no ar, fazendo Helena tossir. Lá dentro, ela viu uma cadeira velha, uma manta infantil e uma boneca de pano de olhos costurados. O coração dela disparou ao imaginar Elias ali. Tudo indicava que aquele espaço fora usado para esconder alguém, ou para impedir alguém de sair. A atmosfera era sufocante, como se o ar fosse pesado demais para respirar. Helena recuou, apavorada com o que aquilo significava. A família não sumiu por acaso. Algo terrível havia acontecido dentro daquela casa. Tentando controlar o pânico, Helena iluminou novamente o interior do compartimento. Atrás da cadeira havia marcas na parede, como riscos feitos por unhas ou objetos afiados. A sensação de desespero impregnada naquele lugar parecia atravessar o tempo. Quando ela se aproximou mais, percebeu um pedaço de papel dobrado entre as tábuas do chão. Com mãos trêmulas, puxou o bilhete para fora. Era um recado escrito por Clara, com a caligrafia já quase ilegível. Se alguém encontrar isso, por favor, cuide dele. Ele não merece o que está acontecendo. A frase fez Helena sentir o estômago revirar. Cuidar de quem? Ela sussurrou. Elias? Ou a mulher de vestido claro? O mistério ficava mais sombrio a cada descoberta. De repente, um barulho vindo do andar de cima fez Helena congelar. Parecia o som de passos rápidos, leves, mas apressados. Seu primeiro pensamento foi Miguel. Ela saiu correndo do porão, subindo as escadas, quase tropeçando em si mesma. Ao chegar à sala, encontrou o filho parado no meio do cômodo, olhando fixamente para a escada. Ele tremia levemente, os olhos arregalados. Ela está triste, Miguel disse com a voz baixa. Helena o abraçou rapidamente, tentando acalmá-lo. O ambiente parecia carregado, como se invisivelmente alguém estivesse ali com eles. Helena precisava tirar Miguel daquela casa por alguns minutos para pensar. A presença, seja quem fosse, parecia estar tentando se comunicar. Mas o que queria? E por quê? Helena decidiu levar Miguel para o quintal, buscando ar puro e distância momentânea da tensão dentro da casa. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, mas nem a beleza da paisagem aliviava o aperto no peito dela. Miguel segurava a mão da mãe com força, caminhando de modo hesitante. Perto da cerca, ele parou e apontou para o nada. Ou pelo menos era o que Helena via. Ela não quer machucar a gente, Miguel disse com convicção, como se estivesse repetindo palavras que ouvira. Ela só quer contar. Helena engoliu seco. Contar o quê? A história da família? O motivo do desaparecimento? O segredo atrás da parede? O vento soprou forte, balançando as árvores, como se pedisse pressa. Algo estava prestes a acontecer. Quando voltaram para dentro, o clima parecia ainda mais pesado, como se a casa reagisse à fuga temporária deles. Helena decidiu ler o restante do Diário de Clara, acreditando que as últimas páginas trariam a resposta final. As linhas começavam a ficar mais confusas, escritas com pressa e desespero.
Clara relatava que Antônio, tomado por paranoia e medo, acreditava que a entidade queria levar Elias para o outro lado. Ele começou a trancar o menino no compartimento secreto para protegê-lo do espírito, cometendo um erro cruel movido por pânico. Clara tentava intervir, mas ele se tornara violento. Ela tenta me ajudar, mas não consegue. Atravessar, Clara escreveu. Helena sentiu um nó na garganta ao imaginar a mãe lutando sozinha. A tragédia estava desenhada nas entrelinhas. Helena virou a página seguinte e encontrou o trecho mais perturbador do diário. Clara escrevia que, em uma noite de tempestade, escutou Elias chorando dentro do compartimento enquanto Antônio gritava palavras desconexas, afirmando que precisava salvar o filho da aparição. A entidade, segundo Clara, tentava alertá-la, aparecendo perto da porta. Desesperada, Clara conseguiu abrir o compartimento à força, mas Antônio a empurrou com violência. O diário terminava abruptamente naquela entrada, com manchas de água borrando as últimas frases. Helena sentiu um peso enorme no peito. Não havia mais páginas a seguir. O destino da família ficava subentendido, envolto numa dor profunda. Miguel, ao lado dela, parecia sentir esse sofrimento, como se estivesse conectado à história. A casa guardava segredos trágicos demais para serem esquecidos. Sem respostas completas, Helena se levantou e decidiu olhar novamente o compartimento no porão. Algo nela dizia que o desfecho estava escondido lá. Quando desceu, o ar estava mais frio do que antes, e a lanterna parecia vacilar sem motivo. Ao se aproximar da abertura, notou pequenas marcas no chão que antes não tinha visto, como se alguém tivesse tocado ali recentemente. A boneca de pano que estava na cadeira agora estava caída no chão, virada para a entrada. Helena sentiu a respiração acelerar. Não havia explicação lógica para aquilo. De repente, ouviu um soluço suave vindo de dentro do compartimento. Um choro fraco, como de alguém que sofria há muito tempo. Ela recuou lentamente, o coração quase explodindo. A presença queria ser ouvida. Miguel apareceu no topo da escada, observando tudo em silêncio. Seus olhos estavam marejados, mesmo sem ter chorado. Ele desceu espontaneamente, algo raro para ele, e colocou a mão no braço de Helena, como se quisesse transmitir coragem. Ela quer mostrar, ele disse. A voz era tranquila, mas profunda, como se não fosse apenas dele. Helena entendeu, no fundo, que precisava enfrentar o que estivesse ali dentro. Pegou a lanterna novamente e se ajoelhou diante da abertura. Seja o que for, estou ouvindo, sussurrou. O choro cessou. Uma calma pesada tomou o ar, como se a casa prendesse a respiração. Miguel ficou ao lado da mãe, firme, sem desviar os olhos. Era hora de descobrir a verdade que Clara nunca conseguiu escrever. Quando Helena iluminou mais profundamente o compartimento, viu algo que não havia percebido antes. Uma segunda porta, muito pequena, escondida atrás de tábuas soltas. Parecia ter sido construída com pressa, como um último recurso. Ela colocou a mão na madeira e sentiu uma vibração leve, quase imperceptível, como se algo do outro lado respondesse ao toque. Miguel deu um passo à frente e sussurrou. Ela ficou presa. Helena entendeu imediatamente. A mulher de vestido claro não era uma ameaça. Era uma vítima. Uma alma que tentava desesperadamente contar o que acontecera. Com cautela, removendo cada tábua, Helena expôs a pequena porta. As dobradiças estavam enferrujadas, mas ainda funcionavam. E atrás dela estava o último capítulo da casa, o mais doloroso. Ao abrir a pequena porta, um cheiro antigo e abafado se espalhou pelo porão. Era um espaço minúsculo, quase um armário, onde havia restos de tecidos e marcas de unha por toda a madeira. No fundo, Helena encontrou um anel caído e uma fita de cabelo desbotada. Tudo parecia ter pertencido à mulher de vestido claro. Uma onda de tristeza tomou conta dela, profunda e quase insuportável. Miguel se aproximou
e tocou o anel com delicadeza. Ela tentou proteger ele, disse o menino, olhando para a mãe com os olhos cheios de emoção. Helena sentiu uma compreensão repentina. A mulher não era apenas uma presença, era a alma que tentara ajudar Elias, que lutara contra a loucura de Antônio e que pagara o preço final. O silêncio ao redor parecia chorar. Junto, Helena retirou o anel com cuidado, sentindo um arrepio profundo percorrer seus braços. Assim que o objeto saiu do pequeno espaço, um vento frio percorreu o porão como um suspiro finalmente liberado. Miguel deu um passo para trás, observando tudo com atenção. Ela está agradecendo, disse ele com voz suave. Helena ficou perplexa. A energia ao redor realmente parecia mudar, como se algo antes pesado tivesse se dissolvido. Pela primeira vez, a casa pareceu respirar em paz. Ainda assim, restava a pergunta que queimava na mente de Helena. O que aconteceu com Clara e Elias depois daquela última anotação? Segurando o anel com firmeza, ela percebeu que talvez a resposta estivesse ainda mais próxima do que imaginava. Talvez a presença estivesse guiando o caminho até o fim. Enquanto subiam de volta para a sala, Helena sentiu Miguel apertar sua mão. Ele parecia ouvir algo distante, como se alguém sussurrasse para ele. Ela quer que a gente vá lá fora, disse o menino. Helena hesitou, mas decidiu seguir sua intuição. A presença nunca demonstrara agressividade, apenas tristeza e necessidade. Ao sair para o quintal, o vento balançava as árvores de forma suave, diferente do clima pesado do início da história. Miguel caminhou até a parte mais antiga do terreno e parou diante de um ponto onde a terra parecia ligeiramente afundada. Aqui, ele disse. Helena ajoelhou-se e passou a mão sobre o chão. Havia algo enterrado ali, algo importante. A presença parecia guiá-los para a última peça do quebra-cabeça. O coração de Helena acelerou. Tomando coragem, Helena pegou uma pá que estava encostada na parede externa da casa e começou a cavar. A cada camada de terra removida, um sentimento de expectativa crescia no ar, como se o próprio ambiente esperasse por aquilo há décadas. Miguel observava ao lado, quieto, mas atento, como se compreendesse cada detalhe que acontecia. Depois de alguns minutos, a pá bateu em algo sólido. Helena largou a ferramenta e cavou com as mãos, revelando uma pequena caixa de madeira, envelhecida, mas intacta. Ela a puxou para fora e sentiu um arrepio correr por todo o corpo. A energia ao redor pareceu se intensificar. Miguel sussurrou: "É dela." Helena sabia que aquela caixa guardava a verdade final. A história silenciada pela tragédia. Com mãos trêmulas, Helena abriu a caixa. Lá dentro havia fotografias antigas, cartas dobradas e um pequeno broche de prata. Ao pegar a primeira foto, o ar pareceu congelar por um instante. Era a mulher de vestido claro, sorrindo ao lado de Clara e Elias. No verso da foto, uma frase escrita à mão dizia: "Para nossa querida amiga Rosa, sempre parte da família." Helena sentiu o coração apertar ao perceber que Rosa era a presença que ainda vagava pela casa. Rosa não era uma estranha, era a melhor amiga de Clara, alguém que vivia com eles e ajudava a cuidar de Elias. A tragédia começava a ganhar forma. Rosa tentara proteger a criança, mas pagara com a própria vida. A caixa revelava uma verdade que ninguém antes descobrira. Ao ler as cartas dentro da caixa, Helena encontrou a confirmação da história. Elas descreviam os dias finais da família. Antônio, cada vez mais paranoico, acreditava que Rosa influenciava Elias espiritualmente, e isso o enlouquecia. Em um acesso de fúria, ele a atacou, prendendo-a no armário secreto do porão. Clara tentou salvá-la, mas foi impedida brutalmente. As cartas revelavam que Clara planejava fugir com Elias e denunciar o marido, mas nunca conseguiu. As últimas linhas, escritas às pressas por Rosa antes de morrer, diziam: "Ele está fora de si.
Proteja Elias, não é culpa de Clara. Helena sentiu lágrimas escorrerem. O peso emocional daqueles relatos parecia atravessar o tempo. Miguel, silencioso, aproximou-se e segurou a mão da mãe. A presença de Rosa estava finalmente sendo compreendida. Helena desceu ao porão novamente, levando consigo as cartas e a pequena caixa enferrujada. Agora que entendia o contexto, cada canto daquele ambiente parecia ter voz. Própria. Ao acender a lâmpada, percebeu que o ar estava menos denso, como se o lugar respirasse aliviado por ter seu segredo finalmente revelado. Ela se ajoelhou diante do armário onde Rosa havia sido presa e, com cuidado, encostou a caixa no chão. Murmurou palavras de respeito, agradecendo pela coragem da mulher que tentou proteger a filha contra a loucura do marido. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente, mas não era assustador, era pacífico. Miguel observava tudo da escada com expressão tranquila. Agora ela descansou, disse ele baixinho. E Helena acreditou sem questionar. Os dias seguintes trouxeram uma mudança perceptível na casa. As sombras que antes pareciam se mover sozinhas desapareceram por completo. As portas pararam de ranger. O vento não soprava mais de forma estranha. Miguel dormia melhor, e sua ansiedade noturna simplesmente sumiu. Até os pássaros voltaram para o jardim, algo que Helena não tinha visto desde a mudança. Ela começou a sentir que, pela primeira vez em anos, tinha encontrado um lar de verdade. Em vários momentos, pensava em Clara e Rosa, desejando que o destino delas tivesse sido diferente. Mas, ao mesmo tempo, sentia que, ao dar voz àquelas histórias, ajudara a reparar parte daquela dor antiga. A casa parecia agradecer de forma silenciosa. Em um sábado de manhã, enquanto arrumava o sótão, Helena encontrou um retrato antigo parcialmente escondido entre duas tábuas soltas. Era Clara, ainda adolescente, usando a fita azul nos cabelos e sorrindo com uma doçura que jamais combinava com o destino cruel que enfrentou. O olhar da jovem transmitia esperança, como se ainda acreditasse em um futuro que nunca chegou. Helena limpou a fotografia com cuidado e sentiu um calor suave no peito, como um afeto distante. Miguel subiu as escadas e, ao ver a imagem, sorriu. Ela está feliz agora, afirmou, com a naturalidade de quem apenas enuncia um fato. Helena sorriu de volta. Aquela foto merecia um lugar especial. No fim da tarde, Helena colocou o retrato em uma moldura simples e o posicionou na estante da sala, como homenagem à vida interrompida de Clara e à força silenciosa de Rosa. A casa parecia iluminada de maneira diferente, acolhedora, como se finalmente estivesse em paz após décadas de segredos enterrados. Helena se sentou no sofá, observando Miguel brincar no tapete com tranquilidade rara. Sentiu um orgulho enorme por proporcionar ao filho um ambiente seguro e por ter enfrentado um passado que não lhe pertencia, mas que precisava ser libertado. Ao olhar para a foto, percebeu que, de certa forma, 3 vidas haviam recomeçado ali. E pela primeira vez desde a mudança, ela sussurrou para si mesma: "Estamos em casa."